Vamos lá. Vamos resolver essa equação diferencial aqui, ó, e discutir sobre as suas soluções, tá? Reiniciou? Seja a equação diferencial f' de x igual a 1 menos o quadrado de f de x. Tá? Essa equação diferencial, ela é da forma, ela é da seguinte forma, tá? Tá? Tem-se f' de x igual a quê? A f de x, onde f de xy, ou seja, eu boto esse tem-se, mas na verdade ela é da forma, tá? Não vou colocar, vou botar tem-se. F de onde f de xy é quem? É 1 menos y ao quadrado. Com derivada parcial em relação a y igual a menos 2y. Portanto, essa função f e a sua derivada parcial em relação a y são contínuas no plano todinho. Que é um conjunto aberto, evidente. E assim eu posso usar o teorema de existência e unicidade. E aí eu garanto que por cada ponto do plano passa uma e somente uma solução desta equação. Quer dizer, passa o gráfico de uma e somente uma solução desta equação. Tá? Não pode passar dois gráficos de duas soluções distintas para o mesmo ponto. Para o mesmo ponto passa o gráfico de apenas uma, solução, somente uma solução, de apenas uma solução dessa equação diferencial, por cada ponto do plano. Bem, agora vamos resolver essa equação, vamos descobrir quem são esses pontos, tá? Se você partir, tá, de que φ de I em R, é uma solução, onde I é um intervalo aberto, então você vai ter que φ' de x é o quê? É 1 menos φ de x ao quadrado, né? Para todo x pertencente a I, você terá isso. E aí qual é o procedimento imediato para resolver? Já que o recurso que eu tenho em integração é escrever o quê? Φ' de x sobre 1 menos φ de x, menos o quadrado de φ de x, igual a 1, para todo x pertencente a I. Mas para fazer isso, eu tenho que ter a garantia de que φ de x é diferente de 1, qualquer que seja x no domínio da φ, qualquer que seja x em I. E ao identificar esse problema com o meu procedimento, eu já tenho de graça duas soluções, porque eu observo que as funções constantes 1 e constante menos 1 são soluções da equação. Então eu começo a minha solução por ela. Eu começo observando o seguinte: as funções φ1 de R em R, dada por φ1 de x igual a 1, qualquer que seja o x real, isso é a solução dessa equação. Porque se ela é constante 1, quanto é a derivada? 0. E quanto é 1 menos o quadrado de φ1? 0. Para todo x aí. Não só essa função e φ2 de R em R, dada por
φ2 de x igual a menos 1, também qualquer que seja o xr, são soluções da equação diferencial. E são soluções maximais, né? Domínio máximo, tá? São soluções maximais da equação diferencial. São as funções constantes, certo? Tudo isso seguido. Isso vai me ajudar muito no meu procedimento. Daí, se I é um intervalo aberto, intervalo aberto, φ de I em R é solução da equação diferencial. Φ não é constante igual a 1, ou seja, φ é diferente da restrição de φ1 a I. A restrição de φ1 a I é a função constante igual a 1. Se φ não é constante e φ não é constante igual a menos 1 em I, ou seja, φ é diferente da restrição de φ2 a I, ou seja, φ não é constante igual a menos 1 e não é constante igual a 1, então, pelo teorema de existência à unicidade, a φ tem que ser diferente de 1 e tem que ser diferente de menos 1, qualquer que seja x em I. Então, a φ satisfaz o seguinte: φ de x é diferente de 1 e φ de x é diferente de menos 1, qualquer que seja x pertencente a I. Que é aquela história. Eu vou aqui, ó, vou desenhar bem aqui, ficar afastado. Olha aqui, presta atenção. Ó. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. 1. Essa reta aqui, quem é ela? É o gráfico da φ1. Menos 1. Essa reta aqui é o gráfico da φ2. Suponha que aqui está o I. Intervalo I aberto. A minha função φ, ela sendo não constante, ela é diferente, tá certo? Ela não sendo constante igual a 1, ela ainda pode ser igual a 1 em algum ponto do seu domínio? Não, porque se ela for igual a 1 em um ponto do domínio, se a φ fizer isso, ela nesse ponto, ela coincide com a solução φ1. E se duas soluções coincidem num ponto, na intersecção dos domínios elas são iguais, mas isso não pode, porque eu estou assumindo que a φ é o quê? Não é constante igual a 1 no intervalo I. Então ela não pode fazer isso, tá certo? Ela não pode ser 1 em algum ponto, ela não sendo constante igual a 1, e ela não pode ser igual a menos 1 em algum ponto, ela não sendo constante igual a menos 1. Então, se ela não é constante igual a 1 e não é constante igual a menos... Desculpe-se. Se ela não é constante igual... exatamente. Se ela não é constante igual a 1 ao longo de I e não é constante igual a menos 1 ao longo de I, ela precisa ser diferente de 1 e diferente de menos 1 em todos os pontos de I. Quem diz isso? Teorema de existência e unicidade. Porque a minha f, essa função aqui, ela é contínua e a sua derivada parcial em relação a y é contínua no seu domínio, que é o R2, que é um conjunto aberto. Então, vale as hipóteses do teorema de existência e unicidade. Portanto, eu posso aplicá-lo. Tá aí? Aí daí, tá certo? Porque, veja bem, eu já tenho as soluções constantes 1 e menos 1. O que é que eu estou atrás? Eu estou atrás das soluções
que não são constantes igual a 1 e não são constantes iguais a menos 1. Então, partindo disso, eu já tenho isso e isso. Logo, eu tenho isso aqui e eu posso passar daqui para cá. Então, eu tenho o quê? Φ' de x sobre 1 menos φ de x ao quadrado. Eu posso escrever isso. Isso é igual a 1, qualquer que seja x pertencente a i. Tá certo? Assim, eu posso fazer o quê? A integral. Então, a integral de quê? De 1 sobre φ de x, de 1 sobre 1 menos φ de x ao quadrado, 1 dividido por 1 menos φ de x ao quadrado, a integral em x, isso é igual a quê? Errado. Vezes quem? Me corrija. Φ' de x dx, que é o que está lá, né? A integral disso, escrito dessa forma, é igual à integral de 1 em x, essa integral em... Ou seja, vou botar um vírgula aqui para facilitar, ou seja, agora vamos lá. Mudança de variável. Isso aqui é o U, isso aqui é o DU. Quem é a integral de 1 sobre 1 menos o 2? É o logaritmo natural de 1 mais 1 sobre 1 menos 1. Tá? Então, logaritmo natural da metade, né? Metade do logaritmo natural de quem? Do módulo de 1 mais 1 sobre quem? 1 menos 1. Tá certo? Isso é igual a quê? Ao de 1 x mais uma constante. Qualquer que seja x pertencente aí, onde c é o quê? É o número real. E aí me permita passar logo esse 2 para o outro lado. Isso aqui fica o quê? 2x mais 2 vezes uma constante, que é outra constante. Então eu tenho isso aqui. Tá bom? Bom? Logo, eu tenho o seguinte. Aplica a exponencial aqui, aos dois lados. Então eu fico com exponencial do logaritmo natural disso, que é isso que está aí. Módulo é igual a exponencial de 2x mais c. É a exponencial de 2x vezes a exponencial de c. Ou seja, é uma constante c, a exponencial de uma constante é uma constante. Só que a exponencial de uma constante que é real é uma constante positiva. Então isso aqui é c vezes e elevado a 2x. Qualquer que seja x pertencente a i, onde c é uma constante positiva. Tá? Deste modo, φ de x mais 1 sobre φ de x menos 1 é igual a c vezes e elevado a 2x, qualquer que seja x pertencente a i, onde c é uma constante real não nula. Por quê? Por que isso? Teorema do valor intermediário. Φ é uma função diferenciável e, portanto, contínua.
Sendo contínua aí, essa função aqui ela é contínua aí, mas ela nunca é zero, porque ela é c vezes a exponencial de 2x, onde c é positivo. Então, essa função aqui não é zero em nenhum ponto de i, ou seja, ela é diferente de zero em qualquer ponto de i, essa daqui. Sendo diferente de zero em qualquer ponto de i, ela não pode em um ponto de i ser positiva e em outro ponto de i ser negativa. Então, ou ela é sempre positiva, é o caso em que ela é igual a c vezes elevado a 2x, qualquer que seja x em i, se o c é positivo, ou ela é sempre negativa. É o caso em que ela é c vezes elevado a 2x, qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é o número negativo. Entendeu? Portanto, e assim, e assim, você tem o seguinte, agora vamos resolver isso aqui. Isso aqui é fácil de resolver. Vou resolver bem aqui, ó. Ó, ei, presta atenção. Então você tem daqui, ó, como é que você fica? Ó? Você fica com φ de x mais 1 igual a quê? A φ de x vezes c elevado a 2x, tá? Menos c vezes elevado a 2x. Leva isso aqui para cá, né? Traz para cá. Então fica φ de x vezes elevado a 2x menos φ de x igual a... Aí leva isso para o outro lado. Então fica c vezes elevado a 2x mais 1. Coloca φ de x em evidência. Fica φ de x vezes elevado a 2x. Está faltando o quê? Está faltando aqui o quê? Está faltando o c, né? φ de x vezes c vezes elevado a 2x menos 1 igual a quê? A c vezes elevado a 2x mais 1. Que dá o quê? φ de x igual a quem? C vezes elevado a 2x mais 1 sobre c vezes elevado a 2x menos 1. Tá? Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é uma constante não nula. Teorema do valor intermediário, porque essa função que está aqui dentro, ela não é nula. Então ela não pode ser positiva e negativa. Como o seu módulo é isso aqui, tá certo? Então ela é isso aqui para todo ser positivo, ou é isso aqui para todo ser... Ela é igual isso aqui para todo x real. Tá? Se ela for sempre positiva, ela é igual isso aqui com c positivo. Se ela for sempre negativa, ela é sempre ou ela é sempre positiva em i, ou seja, ou ela é positiva em todo x de i, ou ela é negativa em todo x de i. Se ela é sempre positiva, ela é igual a isso aqui, em todo x de i. Se ela é sempre negativa, ela é igual a menos isso aqui. Aí a menos a constante positiva vezes a constante negativa. Entendido? Então você tem isso aí. Porque o teorema do valor intermediário, ela não pode ser positiva num ponto e negativa no outro. Porque senão ela teria que ser zero entre esses dois pontos. Coisa não ocorre, pois ela é distinta de zero em cada ponto de i, tá certo? Então esse é o pulo daqui para cá. Deste modo, pelo teorema do valor intermediário, você tem isso aqui. E assim você tem a cara da φ de x. Depois de fazer essa conta suja aqui, tá? Entendido? Então tá aqui. Ou seja, φ de x é isso. Portanto, como é a solução geral? Portanto,
a solução geral. Portanto, a solução geral φg é dada por quê? O φg de x é assim. Quem é φg de x? É igual a c vezes e elevado a 2x mais 1 sobre c vezes e elevado a 2x menos 1, tá certo? Para ser real, ou φg de x igual a 1, qualquer que seja x real. É dado dessa forma. Por que ser real aqui, Romildo? Não é ser diferente de zero? Mas olhando para cá, eu vejo que se eu fizer c igual a zero nessa expressão, eu fico com a função constante igual a menos 1. Então eu tenho todas as soluções aqui. Eu tenho a φ1, está aqui, a φ2, que é quando c é zero, e todas as demais aqui quando c é diferente de zero. Convém observar o seguinte: como todo raciocínio lógico aqui, dessa forma, isso aqui é uma sequência de implicações. Vamos dizer assim, esse raciocínio lógico é uma sequência de aplicações. Se φ é solução, se I é real, se é um intervalo aberto e φ de R é solução, então, aí fica implicação. Só que cada implicação dessa, ela é reversível, ou seja, a sua recíproca é verdadeira. Então eu tenho uma sequência de equivalências. φ é solução não constante igual a 1 e não constante igual a menos 1, se somente se isso aqui acontece. Que é se somente se isso, que é se somente se isso, que é se somente isso, porque a exponencial é invertível, a inversa da exponencial logaritmo natural, que é se somente se isso, que é se somente se isso. Ou seja, se φ é solução não constante igual a 1 e não constante igual a menos 1, φ é dessa forma. E se φ é dessa forma, φ é solução. Não constante igual a 1, não constante igual a menos 1. Isso é diferente de zero. Mas quando eu boto c igual a zero aqui, então aqui eu tenho todas as soluções. Tá certo? Só que tem um probleminha aqui, ó. Aqui eu não posso dizer qualquer que seja x aonde. Porque do jeito que está aqui, o domínio dessas soluções dependerão de C. E como é essa dependência, vamos estender um pouco mais a explicação, tá? E fazer considerações à luz do teorema de existência e unicidade.